para darmos início à audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça para a defesa da empresa de petróleo brasileiro, a Petrobras. Convido a senhora vereadora Mazé Favarão para secretariar os trabalhos. Solicito da senhora secretária que anuncie a presença dos senhores vereadores, bem como da Comissão de Justiça. Atenção, técnica. Atenção, técnica. Som para a secretária Mazé. Boa noite. Boa noite a todas, todos. É anunciar a presença do vereador Alex da Academia, que é o segundo secretário da nossa mesa da Câmara, do vereador Valdir Roque, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, do vereador Toniolo, membro da Comissão de Economia e Finanças, São esses os vereadores, senhor, a mesa. E esses que eu mencionei, senhor presidente, são os que estão chamados, são os que estão presentes. Para compor a mesa, nós estamos chamando o vereador Aloísio, a senhora Cibele Vieira, que é coordenadora do Sindicato dos Petroleiros de São Paulo. Por favor, ali, Cibele. O senhor Lúcio Maluf, que é tesoureiro estadual do PDT, o vereador Aloísio, que está aqui também. E o coordenador da subsede Osasco da CUT, o Tafarel, que nós queríamos convidar para compor a mesa também. Fazem parte da Comissão de Justiça, como presidente, o vereador Valdir Roque, vereador Mário Luiz, vereador Aloísio Pinheiro, vereador Rogério Silva e o vereador Valdomiro Ventura. Solicito da senhora secretária a leitura da correspondência existente aqui na mesa diretora. Ao excelentíssimo senhor Jair Assaf, presidente da Câmara do Município de Osasco. Senhor presidente, informa a Vossa Excelência sobre a realização da audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça no dia 27 de abril, no plenário Tiradentes, assinado pelo vereador Valdir Pereira Roque, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Das correspondências recebidas, senhor presidente, consta a Vossa Senhoria, Valdir Roque, vereador do município de Osasco, prezado vereador, impossibilitado de comparecer à audiência pública em defesa da Petrobras devido a compromissos em Brasília, sirvo-me da presente para agradecer o convite. Diante de um tema tão importante a ser discutido, lamento minha ausência, desejando êxito no debate da pauta da audiência. Sem mais para o momento, atenciosamente, Brasília, 27 de abril, Valmir Pracidelli, deputado federal, PT, São Paulo. Eram essas as correspondências, senhor. Anunciando a presença, entre outros, do senhor Gelson de Lima, secretário de Indústria, Comércio e Abastecimento, senhora Sônia Rainho, coordenadora da Mulher e Promoção da Igualdade Racial, vereadora da 9ª e 11ª legislaturas da Câmara Municipal de Osasco, senhor Maico Cardoso, neste ato representando a senhora Mônica Veloso, que é secretária de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão de Osasco, do senhor Severino Ferreira Lima, presidente do Sindesso,
Sindicato dos Detetives, Agentes e Inspetores de Segurança Orgânica do Estado de São Paulo. O senhor Veríssimo de Souza, presidente do PTdoB de Osasco. O senhor José Aureliano Barbosa, vice-presidente da Associação Mundo Novo. O senhor José Luiz Chouga, presidente do PCdoB de Osasco. O senhor Aníbal França Almeida, coordenador da Central dos Movimentos Populares Osasco. Senhor Wagner Camaroto, presidente da Associação Viva Quitaúna. Senhor Eli Freitas, presidente da Associação dos Moradores do Jardim Iguaçu e Região. Inspetor Paulo Henrique, neste ato, representante o comandante Paulo Siqueira, da Guarda Civil Municipal de Osasco. Pastor Fábio Nascimento, pastora Vera Ventura, Comunidade Evangélica Unida, Jardim de Abril. Senhor Luiz Carlos Garcia, ouvidor-geral da Prefeitura de Osasco. Senhor José da Luz, diretor do Departamento Administrativo Funerário de nossa cidade. Senhor Gilmar Alves Bernardes, diretor do Abutres Motoclube do Brasil. E senhora Vitória Silvestre, presidente do DCE da Unifiel de Osasco. E a senhora Bruna Messias, de fato são senhoritas, são jovens, né? Da senhorita Bruna Messias, diretora de Organização da Juventude do PCdoB Osasco. São essas, entre outras, autoridades presentes na nossa audiência, senhor presidente. Rogamos às demais autoridades que, mesmo em seus lugares, sintam-se como componentes da mesa diretora. Eu, na minha parte, eu gostaria imensamente de cumprimentar a todos, os senhores vereadores aqui presentes, o público presente, e é com prazer e com muita honra que nós passamos o comando dessa audiência pública ao presidente da Comissão de Justiça, o vereador Valdir Roque. Alô, alô. Boa noite a todos e a todas. Boa noite aos vereadores aqui presentes, meu amigo de bancada da base do governo Alex, academia, nosso líder de governo, Aloysio Pinheiro, minha primeira secretária na Câmara Municipal, Mazé Favarão, Toniolo, ex-presidente dessa casa, do PCdoB, sempre na luta, e especialmente ao presidente dessa casa, Jair Assaf, como que nosso presidente, que deixa eu aqui como uma honraria, muito obrigado, para presidir essa casa nesse momento, num assunto tão importante que é a Petrobras. Agradecer a presença da Cíntia, né? Opa, pera aí um pouquinho. Cibele e do Maluf. Um nome forte. Nome forte, né? Da política brasileira. Tá bom? Agradecer a todos que estão aqui, as entidades. Então vamos começar aqui. Chamar para fazer uso da palavra. Tá tudo pronto aí, Maluf? Maluf, direção do PDT, convidado especial para esse debate. Antes disso, eu quero dizer que foi possível essa audiência, foi possível porque nós chamamos e fizemos uma articulação com várias entidades, mas principalmente com os partidos que estão aqui. Fizemos uma discussão da importância da gente debater esse tema importante que é a Petrobras. Fizemos uma discussão com o PTdoB que está aqui, com o PCdoB, com o PDT, com o PMDB, com o PROS, com o PT, lógico, né? Nosso partido aqui.
Quem mais? Me ajuda aí, Mazé. O PV, PCdoB, PT, PTdoB, PROS, o PSL, o PHS, o PSL, a CUT, a UNE. Então, todos os partidos se uniram para fazer esse debate tão importante para a nossa nação. Sabemos da importância da Petrobras, dos 12% de emprego, direto e indiretamente, que ela tem aqui no Brasil. E fora do Brasil. Sabemos da importância da Petrobras nos projetos que ela apoia, projetos sociais principalmente. Então é isso que nós queremos ouvir desses debatedores, dos vereadores, de quem mais quiser falar, da importância da Petrobras. Não somos coniventes do que está acontecendo, do Caixa 2, do Caixa que está aí. Somos coniventes de proteger a Petrobras, somos a favor da Petrobras que se fortaleça, que a Petrobras tenha mais emprego. Isso que é importante. Então, para fazer uso da palavra, eu chamo... informamos que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, pelos canais 9 ou 16 da operadora Cabonet e pelo portal da Câmara de Osasco na internet, www.osasco.leg.br. Convidamos a população para que participe dessa audiência pública enviando perguntas e sugestões. Basta acessar nosso portal na internet e clicar na opção Envie mensagem ao plenário, localizada no lado esquerdo da tela. O público aqui presente pode participar retirando o formulário na recepção ou com nossos assessores que estarão aí presentes. As questões pertinentes serão respondidas na parte final desse evento. Agradeço aos vereadores, à comissão, pela iniciativa tão importante ao município para informar, esclarecer e discutir os problemas referentes à Petrobras, sobretudo para que as ações da administração pública sejam cada vez mais democrática e transparente. Então, convido para fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição, por 30 minutos, o senhor Maluf. O senhor pode ir na tribuna se o senhor quiser. É o Lúcio Maluf, né? A gente fala Maluf, mas direção estadual do PDT, uma pessoa, um quadro do partido, uma pessoa que está sempre presente aqui. O nosso prefeito Jorge Lapa sempre fala como que o senhor já é osasquense aqui, viu? Parabéns, o senhor tem 30 minutos. A CEF, homenagear a bancada do PT pela feliz iniciativa de realizar essa sessão tão importante nesse momento tão importante da vida nacional e da Petrobras, a pessoa do vereador Valdir Roque, presidente da Comissão de Justiça desta Casa, e da vereadora Mazé e do vereador Aloysio, líder da bancada. Quero cumprimentar o professor Mário Favarão, a companheira Cibele Vieira, do Sindicato dos Petroleiros, um cumprimento especial a todos os vereadores, na pessoa do vereador Alex da Academia, meu companheiro de partido e grande quadro do PDT em Osasco e no estado de São Paulo. Quero saudar os dirigentes de todos os partidos presentes, PROS, PCdoB, PTdoB, PMDB, o meu PDT, o PSL, o PHS e a Central Sindical, a CUT, e a União Nacional dos Estudantes, a UNE. Me sinto profundamente honrado e agradecido por ter recebido este convite, e porque é um convite que vem de encontro não só às minhas convicções políticas, ideológicas e econômicas, mas, sobretudo, vem de encontro ao coração. Falar da Petrobras é também falar do coração brasileiro. É, antes de mais nada,
estabelecer uma discussão que, antes do econômico e do tecnológico, antes dos interesses que circundam a Petrobras, é discutir politicamente o que está acontecendo no nosso país, especialmente com relação à nossa principal empresa geradora de trabalho e renda em nosso país. Falar da Petrobras é, antes de mais nada, também, senhor presidente, nós falarmos de soberania nacional. Soberania nacional que, de tempos em tempos, e ao longo dessa vida do país, tem sido sempre aviltada, sempre objeto dos interesses internacionais, dada a riqueza do nosso país. A Petrobras, como símbolo nacional, é o principal alvo dessa cobiça e a cobiça internacional. É sintomático nós lembrarmos que, tão logo foi definida a questão do pré-sal e as verbas para a educação decorrente da exploração dessa maior riqueza do país no momento, surgiram todos os problemas e todas as acusações com relação à nossa principal empresa, a Petrobras. Mas nós não podemos falar da Petrobras como um acobertador de desvios ou de crimes cometidos na gestão da empresa. Para todos nós, os criminosos e aqueles que operaram de forma leviana ou de forma criminosa a nossa principal empresa merecem as barras da justiça, da lei. Eles merecem ser criminalizados e culpados por esse tipo de ação. Entretanto, a instituição Petrobras tem que ser preservada e tem que ser distinguida de maus operadores ou de criminosos que, em determinado momento, ocuparam cargos de relevância na companhia. Isso é mais ou menos como se alguém tivesse uma empregada em casa e ela tivesse roubado alguma coisa e, a partir daquele momento, a família não prestasse mais e a casa tivesse que ser fechada. Não é isso que devemos fazer. E alguns querem isto, querem que nós aviltemos a Petrobras. Mas falar da Petrobras e defendê-la, como é o caso aqui, não só fazer uma exposição, mas acho que devemos partir politicamente em defesa da Petrobras, e é isso que eu quero nessa primeira fala colocar, é defender a maior empresa geradora de empregos, de trabalho e renda da América Latina. A Petrobras diretamente tem 103 mil funcionários, mas em torno da Petrobras giram e vivem e obtêm trabalho e renda 2,5 milhões de brasileiros nas empresas fornecedoras e no conjunto da cadeia produtiva gerada pela Petrobras. Se nós colocarmos uma média de 4 pessoas em torno de cada posto de trabalho e de renda gerado, nós estaremos falando diretamente de 10 milhões de pessoas que estão em torno do êxito ou não da Petrobras. Portanto, não é uma questão só de um ladrão, 2 ladrões ou 5 ladrões. Nós estamos falando de uma parcela extremamente importante de trabalho e renda da nação. A nossa principal companhia, a Petrobras, é também um importante gerador de conhecimento, através do estímulo à pesquisa, e detém o mais importante acervo tecnológico e de conhecimento sobre pesquisas em águas profundas, única no mundo, e ela cobiçada, porque essa tecnologia que, quando diminui a produção em terra do petróleo, é onde está o petróleo, onde está essa energia, e se presume que até pelo menos mais 50 anos, eles serão necessários e serão importantes. Portanto, não é uma riqueza que está acabando e que vai se tornar obsoleta em pouco tempo. Mesmo com energia eólica, as outras energias alternativas, ainda precisaríamos do petróleo, tanto para a energia como para a indústria petroquímica. Portanto, a Petrobras é a principal empresa do mundo a deter essa tecnologia, gerada por ela, pelas pesquisas realizadas por ela. Portanto, esse é um acervo impagável de conhecimento. É o principal acervo que uma empresa brasileira tem de conhecimento em larga escala e que não pode ser privatizado ou denegrido, como está sendo feito. A mídia, os principais formadores de opinião, tem denegrido sistematicamente a Petrobras e, em nenhum momento, se fala dos valores da companhia. Nós achamos que é uma campanha orquestrada. A Petrobras vem produzindo lucros, grandes lucros, sistematicamente, mostrando resultados absolutamente de sucesso ao longo do tempo. Vejamos, em 2010, a Petrobras fez um lucro de 35 bilhões.
é maior do que qualquer banco desses que operam com taxas de 200% e 240% de juros. Veja se ela não é eficiente. Em 2011, ela fez 33 bilhões de lucro. Em 2012, com grandes investimentos, necessidade de financiamento, ainda assim, ela teve um lucro de 21 bilhões. E fez um faturamento, uma receita recorde de 281 bilhões. O lucro líquido em 2013 foi de 23 bilhões. E 11% superior ao de 2012. Quer dizer, ela se mantém lucrativa. Ela teve um problema maior só em 2014, apenas. Ela veio batendo recorde de produção durante 6 anos seguidos, números de reconhecimento mundial. E recorde de lucratividade. Ora, uma empresa que faz isso não pode ser caracterizada como ineficiente e quebrada, como está sendo caracterizada. É importante que a gente tome posição sobre esses números, sobre esses dados. A mídia não tem passado essas informações, o que tem transformado a Petrobras como se ela, a empresa, fosse o vilão, e não aqueles que, em um determinado momento, foram escalados para alguns postos estratégicos dentro da companhia, o que deve ser retirado, extirpado e posto fora da companhia. Assim mesmo, nós vemos que a Petrobras, nos 6 primeiros anos, em comparação igual para 2013, teve um lucro de 10 bilhões de reais do ano passado. Então, falar da Petrobras significa defender a soberania nacional, a capacidade tecnológica do país e a inegável geração de trabalho, emprego e renda que essa companhia produz e que ela estimula outras companhias, construtoras, fornecedoras de toda a natureza a produzir, né? Desculpas aí pelo celular, tá? Então, nós queremos dizer também para vocês que é o seguinte: o que está por trás disso? Vamos refletir um pouco. O que está por trás disso? É um simples caso de propina de 2% sobre os contratos? Isso não deve ser tolerado, mas são 2% sobre uma série de contratos. Não é os 98% da Petrobras que está. Isso é importante. O que vem por trás disso? Vamos lembrar. Em 2006, surge a descoberta do pré-sal. Uma grande discussão, a busca. E depois, quando da exploração, as grandes companhias de petróleo, as 7 irmãs, todas, as companhias de petróleo, ficaram fora do pré-sal. Apenas a companhia da China, estatal da China, participa do pré-sal com 15%. As outras ficaram todas fora do pré-sal. Ora, uma riqueza dessa magnitude, talvez das maiores reservas de petróleo, talvez seja a maior do mundo, e todas as grandes companhias, maiores do que a Petrobras, ficaram de fora disso, será que esse pessoal ficou satisfeito de ficar de fora dessa riqueza? Essa é uma pergunta que eu coloco. Outro dado importante e recente, aí no governo da presidente Dilma, a definição da destinação de parte importante da renda do pré-sal, aquela que cabe ao governo federal, para a educação e saúde. Ora, a educação é o instrumento que nós temos para sair da dependência e para estimular o desenvolvimento econômico e colocar o Brasil num patamar de desenvolvimento compatível com as principais nações do mundo. Não basta ser só um país de 200 milhões de pessoas, 8º, 10º PIB do mundo, se nós não tivermos um nível tecnológico, um nível de conhecimento agregado. Nós não conseguiremos manter os empregos com uma população desqualificada. E nós precisamos de uma revolução na educação. O único instrumento possível de alavancar um país é a educação debaixo de uma política de soberania. Isso aconteceu com a Coreia, com o Japão, está acontecendo com a China, com a Finlândia, com a Noruega, com a Suécia, com a Alemanha, com todos os países que se desenvolveram e que saíram da dependência. Ora, havia um projeto que estava quase pronto, quase aprovado, praticamente definido, de como seriam utilizados os recursos do pré-sal. Ao invés de destiná-lo integralmente para a educação, tinha sido montado um projeto que
estabeleceria um fundo para o qual iria este dinheiro. E este fundo, o rendimento deste fundo é que seria aplicado na educação. Quem estaria gerindo esses fundos no final? Onde estaria aplicado esse dinheiro? Nos bancos. A juros tipo poupança, na época 0,6% ao mês, ou 5%, 6% ao ano. Então, ao invés de receber 100% desse produto, do pré-sal, nós estaríamos somente recebendo anualmente 6% desses valores. E os bancos, de posse desse volume imenso de dinheiro, estariam aplicando nos seus empréstimos até 240% de juro, pagando apenas 6, 7, 8, agora 10, 12 para o governo brasileiro. Esse pessoal ficou muito irritado. Esse pessoal está por trás do projeto de desvalorização da Petrobras, porque deixaram de ficar com os fundos milionários, bilionários do pré-sal, que seriam operados a baixo preço por eles e reemprestados a altíssimo preço, e esse dinheiro vai para o pré-sal. Tenho até a felicidade de dizer que a relatoria desse projeto, que desmontou essa grande farsa, é de um deputado federal do PDT, o deputado André Figueiredo, líder da bancada do PDT, e que foi desmontado numa reunião com a presidente Dilma, mais os líderes da base aliada, que estava pronto para ser aprovado esse projeto, que destinaria, então, esta renda imensa do pré-sal a um fundo a que beneficiaria, no processo, os bancos somente os rendimentos. Com isso, nós não poderíamos fazer a revolução educacional necessária ao desenvolvimento do país. Nós continuaríamos dependentes e receberíamos somente esse jurinho baixo dessa aplicação. Ora, este faz parte de um dos movimentos que levam a esse momento de denegrimento e de desvalorização da Petrobras. Então, nós temos insatisfeitos as petroleiras internacionais e os bancos nacionais e internacionais que se apropriariam dessa imensa riqueza, pagando juro vil ao governo brasileiro e destinando uma parcela ínfima para a educação e não possibilitando um processo revolucionário, educacional e de soberania nacional. Então, esses dois fatores estão por trás dessa campanha que se realiza contra a Petrobras. A mídia e os interesses isolam essas razões reais e só batem na razão do desvirtuamento ou do desencaminhamento dos diretores que recebem propina dentro da direção da Petrobras. Lembrando que isto é um fato antigo. E aonde está a origem desses problemas com as construtoras, com as empreiteiras? Que também não é mencionado na mídia. Como surgiu isto? Como surgiu esse fenômeno, essa quadrilha que se montou em torno da Petrobras? Como surgiu esse clube, que é chamado Clube das Empreiteiras? É o clube que é chamado. Eles se autodenominam clube, e tem quem pode participar do clube e quem não pode participar do clube. Fazem parte do clube as grandes empreiteiras e fornecedoras da Petrobras, contratos bilionários. Isto surge num governo anterior ao governo do Partido dos Trabalhadores, do qual nós fazemos parte como base aliada e fazemos parte dirigindo o Ministério do Trabalho. Surge quando? No governo do senhor Fernando Henrique Cardoso, que não é mencionado em nenhum momento nesse processo, blindado como se não tivesse participação nisso. Um grupo de empreiteiras, como se deu esse caso? Um grupo de empreiteiras reunidas no que veio a ser chamado de clube, articularam um decreto presidencial que eliminou a licitação oficial nas compras da Petrobras, abrindo caminho para as compras sem licitação e danosas ao patrimônio da Petrobras e ao patrimônio. Isto foi gerado no governo Fernando Henrique Cardoso. E é bem claro, precisamos pôr os pingos nos is, dizer quem é responsável. Nós temos responsabilidade também, mas esse pessoal é responsável e tem que ser chamado. Não é só o executivo que tem que ser preso. Quem fez esse decreto? Por que fez? Ora, é para dar maior eficiência à companhia, para dar agilidade ao processo. Ora, você tira as amarras que mantêm a segurança do processo licitatório sob o argumento de dar agilidade
e esquecendo-se da segurança do processo? Ora, esse pessoal tem que ser responsabilizado também. Então, temos 3 casos. Temos os interesses internacionais, temos os interesses das empresas nacionais nesse jogo, temos os interesses dos banqueiros e temos a posição política daqueles que querem privatizar tudo. Tanto isso é verdade, senhor presidente, que entrou um projeto de lei do senador Serra, propondo a venda da área de distribuição da Petrobras. Eles foram rápidos já, porque eles são a linha avançada, a infantaria do processo internacional de expoliação da riqueza nacional. Eles são ponta de lança desse processo, é a infantaria atuando. O Fernando Henrique Cardoso pede a um advogado eminente, mas tributarista, um parecer sobre privatização, sobre impeachment da presidente, e o outro lado do PSDB pede coloca um projeto para alienação da área rentável de distribuição da Petrobras. Parece que é um movimento todo concertado, a orquestra está funcionando, um toca um instrumento, o outro toca um outro instrumento, a serviço do quê? São as mesmas pessoas que participaram lá atrás da reunião não oficial do consenso de Washington, no Rio de Janeiro. Eles estão aí outra vez. Eu acho que há desvios no governo. Eu acho que nós estamos com incríveis falhas de articulação política e de gestão. Mas o processo que está instalado não é só o fora Dilma ou coisa que o valha, por uma questão só de substituição ou coisa parecida. Esse pessoal todo, essa articulação, alguns conscientes e outros massa de manobra, participam da empreitada internacional de tomada da Petrobras e da condenação do Brasil à potência dependente, vendedora de matéria-prima e não industrializada. Eles querem que nós vendamos soja, minério de ferro, suco de laranja, café e coisas desse tipo, que geram poucos empregos de qualidade, que não agregam tecnologia e não colocam o país no nível das nações desenvolvidas. Esse pessoal é muito articulado. Historicamente, em 54, a Petrobras, como vocês sabem, é uma criação do governo de Getúlio Vargas, embora muitos quisessem acabar com a era Vargas, né? Fernando Henrique sempre falou isso, vamos acabar com a era Vargas. Era Vargas foi a era que criou Petrobras, Companhia Siderúrgica Nacional, Vale do Rio Doce, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o maior banco de financiamento do mundo, né, que criou o Ministério do Trabalho, que criou o Ministério... O Brasil não tinha Ministério da Educação antes de Vargas, que criou o Ministério da Indústria e Comércio, né, que criou a primeira fábrica de veículos do Brasil, que não foi Juscelino Kubitschek, como todos mesmos. A primeira fábrica nacional de veículos foi o FENEME, Fábrica Nacional de Motores, criada no governo Getúlio Vargas. Não foi criação de Juscelino, coisa que fala. O primeiro embrião de uma fábrica de avião no Brasil foi criada no governo Getúlio Vargas, uma oficina de avião grande. Além disso, esse período que eu quero situar, de nacionalismo e desenvolvimento, na verdade, a guerra é contra o nacionalismo brasileiro. Embora, se nós fizermos um exame, ainda que superficial, não achemos nenhuma grande nação que não seja nacionalista, desenvolvida. É estranho isso, o Brasil não pode ser nacionalista, tem que ser entreguista, mas a China é nacionalista, o Japão é nacionalista, a Coreia é nacionalista, a Alemanha é nacionalista, os Estados Unidos é o mais de todos, a França. Por que nós não podemos defender a nossa nação, os valores nacionais e as riquezas do nosso país? Quem somos? Quem são aqueles que nos impedem disso? A discussão é política, o econômico é decorrente. Precisamos estabelecer sempre a discussão política. Tá? Eu quero dizer também a vocês que hoje o pré-sal, só uma informação, produz cerca de 700 mil barris dia, né? Já é uma riqueza incontestável e explorada. Mas quero insistir um pouco mais nessa questão nacionalista.
A criação do Conselho Nacional de Petróleo, e em seguida a Petrobras, foi uma das razões que levaram ao suicídio de Getúlio Vargas. Parece que esses momentos têm o mesmo DNA. Examinemos. Nós tivemos 3 grandes momentos desse tipo. 54, 64 e agora 2014 e 2015. Se nós examinarmos historicamente, encontraremos o mesmo DNA nesses momentos históricos. Soberania nacional, criação de riqueza nacional, independência. Aí que fazem esses grupos, e esses que eu citei. Criam o mar de lama, olha, está sem administração o país está sem rumo, estão roubando o país. E aí surgem os movimentos moralistas da sociedade, principalmente da classe média e dos formadores de opinião, liderados pelos interesses internacionais ou interesses nacionais, rentistas, normalmente o pessoal do juro. O que eles fazem? Começam a denegrir algo de grande valor. No caso, é a Petrobras e o governo da presidente Dilma. Como fazem isto? Criando a sensação de desgoverno e criando a sensação de que a riqueza nacional está sendo predada, o que impedirá o nosso desenvolvimento. Para isso vem toda aquela cartilha. Vamos aumentar juros, vamos fazer. Eles causam recessões, para que a população passe a entender que o momento é muito ruim e que precisa de uma salvação. E aí é quase religioso o processo, presidente. Eles começam a bater na cartilha como se fosse uma igreja que todo domingo tem a mesma oração a ser feita. Pai nosso que está no céu santificado, ou estrangeiro que está no céu santificado, ou capital internacional que está no céu santificado, e assim por diante vão levando, até fazer a cabeça principalmente da ignorância média nacional acumulada, por falta de educação. Esse pessoal trabalha assim. Em 64, sim? Em 64, com Jango Goulart, eu fico muito à vontade, porque eu sou um trabalhista, socialista, histórico, nunca tive em outra corrente política, estou com 68 anos, nunca tive em outro lado político. E meu sobrenome Maluf é o Maluf que é o contraponto do outro, tá certo? Eu sou a antítese do outro, né? Então, deixar bem claro isso. Eu participo do PDT desde o seu início e nunca tive outro partido pós-legalização dos partidos. Então, eu tenho essa convicção. E digo o seguinte, quem sempre foi retirado do poder fomos nós, os trabalhistas nacionalistas. Digo para vocês, um exemplo, Cuba chamada de comunista. A Revolução Cubana foi nacionalista. E aguentaram 50 anos com uma ilha de 10 milhões. Por que a gente não pode aguentar um pouco aqui, né? Não é verdade? Foi nacionalista, mesmo porque o Partido Comunista em Cuba fazia parte da administração do ditador que foi derrubado. O comunista estava junto com o ditador. Não era com o Fidel Castro, que era nacionalista. Foi obrigado depois a se juntar com o Fidel por sobrevivência e por bloqueio americano. Mas, voltando à questão, nós quero frisar essa questão nacional e essa questão dos interesses que estão por trás dessa coisa. Nós não estamos aqui para discutir um balancinho ou outro. Nós estamos aqui para discutir quem tem interesse nesse negócio de derrubar a Petrobras. Então, vamos lá. A Petrobras chegou a valer quase R$500 bilhão. Um país. R$500 bilhão. É mais do que Bolívia, Equador, Paraguai, Uruguai. E se juntar, também não dá a Petrobras. Então, hoje está valendo 80, 100 bilhões. Esse é o jogo. Vamos baixar o preço dessa coisa, dessa grande riqueza, e comprar na Bacia das Almas. E, em seguida, fazer aumentar o preço e ganhar, da noite para o dia. Eu quero comprar. A Vale do Rio Doce, os senhores não sabem, foi vendida por 3 bilhões oficiais de reais, 1 bilhão somente. Uma companhia que valia 100 bilhões na época. Ela foi vendida por 1 bilhão pelo senhor Fernando Henrique Cardoso. E sabe como foi vendida, senhores? Senhoras? Em 30 anos, com juros subsidiados de 5%. E sabe mais? No dia que foi privatizada por 3 bilhões, mas depois o dinheiro foi dividido por 3, a moeda, e ficou por 1 bilhão, o que aconteceu? Tinha 600 milhões em caixa à vista. E ia pagar 1 bilhão em 30 anos.
Ora, até o pipoqueiro da esquina compraria a Vale. E ainda teria lucro e seria um bom administrador desse jeito. Está comprando uma riqueza sem pôr nenhum. Então, você não comprou, você ganhou. O processo está acontecendo agora contra a Petrobras. Isso já aconteceu com a telefonia, isso já aconteceu com as elétricas. A Eletropaulo, por exemplo, tem uma dívida monstruosa com o governo e não pode ser recebida. Sabe por quê? O contrato foi feito com um escritório da Ilha Caimã, que não tem patrimônio nenhum. Não tem nem o que executar lá fora. Foi vendida para um escritório que não tem nome. E isso querem fazer com a Petrobras, de um jeito ou de outro, não exatamente o mesmo, comprar 500 bilhões por 100. É um negócio da China. Não é verdade, presidente? Então, essas coisas que têm que ser postas que não estão na mídia. Eu estou tentando trazer a discussão, não é que é uma posição só de um lado. Eu estou querendo trazer a discussão, um raciocínio, uma reflexão do fundamento da questão. Tecnologia não é porque ela é a melhor do mundo. Lucro ela dá. Emprego ela gera. Capacidade gerencial ela tem porque ela cresceu muito, senão não teria crescido. Bateu recorde de produção. Bateu recorde de lucratividade, tirando o ano de 2014. Ora, onde está o problema real? Nos 2% da propina? Elimina os caras e pronto. Segue a vida. Não é assim que a gente faz em qualquer negócio, em qualquer coisa, na firma, na casa da gente? Tira esse problema e toca o barco. A questão não é a Petrobras. A questão é defender a Petrobras. Né? Do ataque especulativo, do ataque desvalorizador da maior companhia da América Latina. E defender a Petrobras e o pré-sal significa defender a independência do Brasil. E talvez nós não tenhamos mais outra oportunidade fora essa que nós perderíamos. Já perdemos algumas e talvez essa seja a maior de todas. Por quê, presidente? Veja o tempo aí se eu não estou estourando. Hein, tá? Tá. Hein? Então, tá bom. Então, mas eu queria fixar essas questões, eu acho que o mais importante, eu tenho balanços aqui, tem uma série de coisas, mas eu acho que o mais importante para um debate, para uma audiência pública, presidente, é nós fixarmos os parâmetros políticos, os interesses que estão por trás das ações. Eu queria despertar as consciências e trazer isso numa grande empreitada, que é a empreitada não de defender a Petrobras, é a empreitada de defender o Brasil. É uma coisa trabalhista, nacionalista e, sobretudo, pró-desenvolvimento brasileiro. Nós somos um país de 200 milhões, não basta só o Bolsa Família. Nós precisamos o Bolsa Desenvolvimento. E isso se faz com educação, com nacionalismo, com trabalhismo e em direção ao socialismo. Nós pretendemos um Brasil independente, soberano e firme nas suas convicções, com Petrobras na linha. Muito obrigado. Alô. Obrigado, senhor Lúcio Maluf, parabéns pela explanação, bem didática, bem direta. Lógico que às vezes os números é bom, mas às vezes essa explanação que o senhor deu demonstra que a gente tem que ser mais nacionalista mesmo. Parabéns. Agradecer aqui a presença do senhor Julião, secretário adjunto do Secontru, Julião, meu amigo, do PCdoB. Dr. Manuel Fernandes, diretor do DATL, senhor Moacir Alves da Silva, diretor, nesse ato representando a UAP, União dos Aposentados e Pensionistas de Osasco, o senhor Marcísio Moura, secretário-geral do Sintratel, Sindicato dos Trabalhadores em Telemarketing, o senhor Valmir Roque, diretor do Secontru, presente, e agradecer também o Movimento Sem Terra, a UNE, a Central Única dos Trabalhadores, a CMP, o PT, o PDT, o PMDB, o PROS, o PCdoB, o PTdoB, o PSL, o PHS, o PV e o PSB, que ficaram também no apoio aqui, ajudando na mobilização. Quero chamar a nossa amiga, debatedora, que vai explanar também, convido a senhora Cibele Vieira, que é a direção do Sindicato Petroleiro. Vossa Excelência dispõe de 30 minutos na tribuna. Vou colocar para baixo, né?
Sou mais baixinho. Bom, boa noite, né, companheiros e companheiras. Queria primeiro saudar a mesa e agradecer pela oportunidade na figura do Valdir, né, do Valdir Roque, e também agradecer já a falação do companheiro Lúcio Maluf, que já vai ajudar a gente agora a complementar a fala, porque aqui, como foi colocado, todos nós estamos em defesa da Petrobras. E eu acho que o grande desafio aqui nosso é passar informações e dar subsídio para vocês conseguirem fazer o debate. Porque é o que a gente coloca, que muitas vezes todos nós temos consenso sobre nossas defesas, nossos valores, nossas premissas ideológicas. Só que, às vezes, o cenário está muito... a gente já vem há quase um ano, aliás, mais de um ano, a Lava Jato já fez mais de um ano, de um massacre quase diário em cima da Petrobras. Então, se a gente não traz informação e não traz os elementos, ninguém consegue debater sozinho. Ninguém vai ficar sendo chamado de corrupto, de ladrão, por defender a Petrobras, sem ter informações para fazer esse debate. Por isso que a gente já coloca à disposição, todos os espaços que a gente está indo, a gente sempre está frisando isso. Nós, dos sindicatos petroleiros, tanto aqui como em outros estados, nos colocamos à disposição para onde vocês conseguirem espaço para a gente levar esse debate. Seja a comunidade de bairro, seja outras audiências públicas, seja faculdade, cursinho, escola, qualquer espaço que conseguirem, pode entrar em contato que a gente vai lá. Eu queria já começar, enfim, fazendo algumas reflexões, que já foi citado aqui. A importância simbólica da Petrobras. A Petrobras ela tem uma importância econômica muito grande, que hoje está cada vez maior e em mais evidência. E isso coloca ela no centro de uma disputa, principalmente depois do pré-sal. Agora, ela sempre foi um símbolo. Mesmo antes de existir Petrobras, a Petrobras ela foi fruto de um dos maiores mobilizações populares da história desse país, que foi a campanha do Petróleo é Nosso. A campanha do Petróleo é Nosso durou 7 anos. 7 anos de luta para criar uma empresa estatal sem nem saber que tinha petróleo no Brasil. Tinha muito pouco naquela época. Mas por que isso? No começo, o petróleo, no mundo, ele era usado para iluminação, para os lampiões das casas. Foi nas guerras mundiais, principalmente na Segunda, que começou a perceber a importância, e naquela época ficou muito clara a importância, inclusive militar, do petróleo. Por quê? Começou a ter automóveis. E na guerra, era essencial você ter os caminhões e tanques e aviões, senão você não conseguiria transportar seus soldados. Uma das formas que usaram para fazer o cerco ao Hitler foi cortar o combustível. Então, ficou muito evidente, por isso que a gente fala que a ligação com o petróleo e com a soberania nacional. É muito forte essa ligação. Um país que não tem um mínimo de autonomia energética, ele não tem nem uma autonomia militar. Então, foi a partir daí que o petróleo começou a ser um bem tão estratégico. E foi mais ou menos junto nessa época que teve o boom dos automóveis no mundo também, né? Então começou a ter um ganho econômico diferenciado. No Brasil, a gente está falando de uma campanha que terminou em 53, então pega ali o fim da Segunda Guerra até 53, foi a campanha do Petróleo é Nosso. Vendo isso, a população foi às ruas e tinham várias vertentes naquele momento. E daí é isso que é o problema, isso que é a questão colocada hoje. Acho que ela, mas está bem, minha companheira bateu ali na porta. Enfim, toda vez que se discute um projeto de país e a soberania do Brasil, a Petrobras entra em foco. Toda vez. Porque é isso que ela representa. O nascimento dela foi fruto de um debate sobre o projeto do país. Haviam aqueles que defendiam que houvesse a exploração do petróleo brasileiro pelas empresas privadas, existiam aqueles que defendiam que houvesse a exploração do petróleo brasileiro por uma estatal, mas sem monopólio, existiam aqueles que defendiam que essa estatal não precisava ser 100% pública, mas com monopólio, existiam várias vertentes, vários graus. O
o que vingou foi que, desde o nascimento da Petrobras, ela é uma empresa estatal, nunca foi 100% pública. Isso é uma coisa que o pessoal é comum confundir. Ela era uma empresa estatal com monopólio da exploração, tá, no Brasil, e com ações só nacionais. A diferença é que o Fernando Henrique, e é um crime isso que ele fez, e hoje a gente paga em partes por ele, que foi colocar ações na Bolsa de Nova York, que antes era comercializado só no Brasil. Então, ele internacionalizou a empresa. Naquela tentativa não conseguiu privatizar, o Petrobras, né, que a gente fala, que na época tentou, inclusive, mudar o nome da empresa, para fazer essa internacionalização. Mas, lá nos anos 50, vingou um projeto de país soberano. Por mais que ela não fosse 100% estatal, era uma empresa estatal com monopólio. Ele, além de internacionalizar a empresa, quebrou o monopólio do petróleo, abrindo e dando início aos leilões de petróleo no Brasil. Agora, é importante a gente frisar também que, desde 2008, o mundo está em crise. Por mais que, às vezes, isso fica mais forte, mais evidente, às vezes menos evidente, a gente sente mais no Brasil, menos no Brasil, mas desde 2008 o mundo está em crise. E uma coisa que eu gostaria de frisar é que o mundo está em crise por conta da corrupção do mercado financeiro e de empresas privadas. Porque a gente sempre tem o costume de atacar, a gente, né, fala, corrupção na Petrobras, mas também tem no metrô, mas também... Tem também, mas não é só em estatal também, não. É empresas privadas. Senão a gente está fazendo coro por privatizar. Então, privatiza a Petrobras e privatiza o metrô também. Vamos privatizar tudo. Não. Se quando é estatal, a corrupção pode chegar, embora não tenha provas disso, 2%, 3%, se fosse privada, era 100% para o mercado. Então, a solução não pode ser essa. E isso não impede também desvio. A questão é que, quando é um desvio de uma empresa privada, tirando a sonegação de impostos, ela não mexe diretamente com cofres públicos. Então, é lógico que a gente tem que se indignar mais quando tem corrupção estatal, né? E não, se um sócio rouba um sócio, não tem nada a ver com isso. Agora, quando lesa cofres públicos, você está lesando a população inteira. Mas existe, e, inclusive, outra coisa que é importante a gente lembrar também, é que essas mesmas certificadoras, que agora questionaram o balanço da Petrobras, e daí, no fim, a gente vai chegar um pouco no balanço, porque, por mais que eu concorde que o debate é político, algumas coisas desse balanço têm que ser apontadas, mas essas mesmas certificadoras certificavam empresas que faliram em 2008. Essas mesmas certificadoras, no caso a Price, têm processos contra ela por assinar balanços fraudulentos. Isso é muito importante a gente ter em mente. Para a gente conseguir fazer o debate com a população, a gente tem que apontar para ela, falar, olha, houveram vários casos de corrupção no mundo. Nenhum deles cobraram o que cobraram da Petrobras para conseguir o balanço certificado. Sempre se esperou a polícia investigar a corrupção. Em todos os casos. Depois da conclusão da investigação policial, você faz a baixa no balanço. Isso agora que a Petrobras fez porque estava com a faca no pescoço. Porque se não tivesse o balanço auditado até junho, daí realmente o bicho ia pegar, porque daí poderia ter um processo de antecipação de dívida. O que é isso? Vamos supor que você financia a casa por 20 anos. Você está lá, você tem um recurso separado para pagar aquela mensalidade. Está tudo dentro do seu planejamento. Você pode estar apertado, tendo que se virar nos 30, mas está lá no seu planejado. Essa era a Petrobras. Aliás, é hoje. Está apertada, está endividada, mas dentro de um planejamento dela. Agora, imagina se o banco vira e fala, olha, o que você tem 20 anos ainda para pagar a sua casa, mas você tem que me pagar à vista. Quem conseguiria pagar a casa? Ninguém conseguiria pagar a casa. Se a Petrobras não tivesse o balanço dela assinado, é o que isso ia acontecer em junho. Só que daí a gente está falando na casa entre 60 a 100 bilhões de dólares
de possíveis antecipação de dívida. Então, sim, a Petrobras cedeu muito a essas empresas certificadoras por conta da força que é hoje que essas empresas têm. O que é um absurdo que a gente tem que lutar contra isso. Não adianta só agora a gente se contentar com o balanço assinado, sendo que eles podem fazer isso de novo no fim do ano, com o balanço de 2015. Ué, não concluiu a Lava Jato? Por que eles não podem fazer de novo? Mas, enfim, essa é a forma da operacionalização, como eles fizeram. Mas voltando que o mundo, a gente está assistindo uma crise mundial desde 2008, nesses momentos, qualquer diferença que você tenha para tornar sua produção mais eficaz e ter um diferencial perante seus concorrentes, faz uma diferença muito grande. Se a gente for considerar a energia, ela é altamente estratégica para aumentar a produtividade e para transportar os produtos. Então, na disputa, os recursos naturais já são uma disputa. Quem consegue recurso natural mais barato vai conseguir produzir um produto final mais barato. E entre os recursos naturais, a energia é o mais estratégico que tem. Então, a gente, no momento de crise mundial, descobrimos o pré-sal um pouco antes, né, em 2006, mas mudamos o marco regulatório para a partilha depois. No momento de crise, de acirramento de disputas, a gente vira para o mundo e fala para eles, não, aqui quem vai explorar o pré-sal é a Petrobras. E fechamos as portas do pré-sal para as grandes petrolíferas do mundo. Importante frisar, não fechamos absoluto, porque continuam os leilões de petróleo. Só que a Petrobras tem garantido 30% e só ela coloca a mão na massa, só ela explora. Só ela vai lá e vê como que é. Então, a tecnologia fica retida conosco. O conhecimento fica retido conosco. E se a gente não estiver lá junto, ninguém pode explorar. Ninguém pode explorar o pré-sal sem a Petrobras junto. Então, o ritmo de exploração também depende mais da gente. Agora, realmente, como já foi colocado, o pessoal não aceitou isso. E ainda mais você fala, olha, vai ser aqui o Brasil que vai explorar, e assim, a gente vai colocar um negócio de conteúdo nacional aí, porque a gente quer também desenvolver a nossa indústria, né? Então, eu não vou ficar, além de eu ter um controle maior na exploração do petróleo, eu não vou ficar mais comprando plataforma de vocês. Eu não vou mais ficar comprando navio de vocês. Eu vou fabricar aqui no Brasil. Ah, mas você não tem indústria. Não, não tenho indústria. Só que eu tenho uma empresa imensa que investe 300 milhões por dia no Brasil. Esse é o investimento da Petrobras. 300 milhões por dia. É maior do que qualquer ministério, só perde para o da Previdência. Então, com um volume de investimento desse, você consegue sim desenvolver sua indústria. Mesmo que você pague mais caro para desenvolver uma tecnologia que o país não tinha, que essa é a diferença de ser estatal. Por que a gente defende que tem que ser estatal? Isso é outra coisa que a gente tem que conversar com o povo. Porque muita gente não entende qual que é a diferença da lógica de uma estatal e a diferença de uma lógica de uma empresa privada. Uma empresa privada, ela está pensando no lucro. Essa é a lógica dela, o cara não está errado em pensar assim. O acionista também está pensando assim. É a lógica dele ser, é por isso que ele colocou o dinheiro lá, para ter um retorno. Agora, uma empresa privada, não. Uma empresa privada, ela está pensando no desenvolvimento do país de onde ela é. Então, se ela tiver que pagar mais caro para desenvolver uma indústria no país de origem dela, ela vai fazer. Isso é um exemplo concreto de uma decisão, e por isso que tem que ter, sim. É uma decisão política. E é por isso que ela é estatal. Outra decisão que a Petrobras teve, que, além do preço do combustível também, né, que segurou um tempão por conta da inflação, vamos supor, depois que descobriu o pré-sal, você tem uma série de campos terrestres, né, que é em Sergipe, na Bahia, muito no Nordeste, que é menos lucrativo do que o pré-sal. Só que dá lucro, mas é menos. Uma empresa privada teria saído dessas áreas, que é isso que estão querendo que faça hoje.
É isso que o mercado está cobrando que a Petrobras faça hoje. Vai sair dessas áreas. Só que se sair dessas áreas, você cria cidades fantasmas. Porque muita cidade pequena gira em torno da exploração do petróleo. A gente conseguiu segurar isso até hoje. Começou em 2009, 2010, um desmonte. Queriam que a Petrobras saísse dos campos terrestres e a gente vem segurando, por conta do volume de desemprego que isso geraria. Novamente, isso é uma decisão que só uma empresa estatal tomaria. Uma empresa privada jamais faria isso. Então, estamos lá nós, no meio de uma crise mundial, com o recurso mais estratégico do planeta, que é o petróleo, com uma empresa, que é a empresa que mais descobre petróleo no mundo, onde mais tem crescido as reservas, e com a maior descoberta dos últimos tempos de petróleo. E daí nós viramos para as grandes empresas, para os outros países, e falamos, não, é a gente que vai explorar, a gente que vai pôr a mão lá, a gente que vai manter a tecnologia para nós. Vamos fazer isso, desenvolvendo, sim, a nossa indústria, e, além disso, o dinheiro vai para a educação e para a saúde. Não sei como que tem gente que duvida que tem interesses internacionais por trás desse debate. Porque, se a gente for pegar alguns dados, alguém aqui tem dúvida que nas guerras do Oriente Médio, a guerra do Iraque, teve influência do petróleo? Tem interesse? Toda vez que alguém vier falar para você... Porque eu já ouvi isso, debatendo com o pessoal aí na rua, tudo e tal. Não, mas porque os Estados Unidos não quer, não é tudo isso. A gente não tem nada que eles querem, que eles tenham tanto interesse assim, não. Ah, não. E se eu te falar que, pelo planejamento da Petrobras, até 2020, a gente vai estar produzindo mais petróleo que o Iraque? Se não aumentar a produção, se fosse hoje, a produção de petróleo no Brasil vai dobrar até 2020. Se a gente pegasse os dados de hoje, o Brasil, com a produção do pré-sal, a gente estaria em quarto do mundo. Quarto maior produtor de petróleo do mundo. Como tem previsão de um ou outro também não aumentar, as previsões é que a gente ficaria em sexto lugar no mundo. Hoje a gente está em 12º. Então, a gente iria subir muito na escala entre os produtores de petróleo no mundo. Agora, isso é uma coisa que não sai, ninguém sabe disso. O pessoal acha que o pré-sal é uma coisa que está lá, que é muito difícil tirar. Agora, ele já faz parte de quase 30% da produção da Petrobras, hoje, neste momento, e já é do pré-sal. Agora, uma coisa que a gente, como já foi colocado, a Petrobras está quebrando recorde atrás de recorde de produção. Ela se tornou, ano passado, a maior petrolífera do mundo. Passou a ExxonMobil. Hoje, a maior petrolífera de capital aberto, tirando estatais, tirando 100% estatal, de capital aberto, a maior do mundo é a Petrobras, mais do que as 7 irmãs todas. Isso é outra, no meio dessa crise toda, né? No meio dessa crise toda, a Petrobras se tornou a maior petrolífera do mundo, só isso. Mas não tem interesse por trás, não tem por que ter, é pouca coisa, né? A população ainda não acredita que o pré-sal é uma realidade. Outra coisa que eu questiono em relação a esses dados, né, entrando rapidamente um pouquinho no balanço, é que foi lançado 6 bilhões da corrupção e foi baixado o valor de alguns ativos. Tá? Agora, inclusive, no outro debate que a gente participou, a gente já falava dessa questão da valorização dos ativos. Porque quem é que está valorizando? Quem é que fez essa medição? Essa medição não é tão simples assim. Foi uma pressão da Price, da certificadora, para ter o balanço auditado. Se a gente for ver quem ia fazer aquele processo de antecipação de dívidas, era um fundo de pensões americanos que estavam ameaçando começar a pedir a antecipação da dívida deles. A Price é uma certificadora britânica, mas que está nos Estados Unidos desde 1900 e bolinha, então tem grandes ligações com eles. E os escritórios que estão avaliando o valor dos nossos ativos são indicados pela Price. Ou seja, eles estão
avaliando quanto vale os imóveis que eles querem comprar agora com a desvalorização da Petrobras, né? Então, não sei que neutralidade tem nessa avaliação. Agora, sim, de fato, a queda do barril do petróleo, ela abaixa um pouco os valores das coisas mesmo. Quando você vai avaliar o valor de uma refinaria, você vê o quanto ela produz e estima uma renda. E daí você avalia quanto que aquilo vale. Se abaixa o valor do petróleo, vai abaixar o valor daquela refinaria, né? Então, isso é você fazer uma alteração nesse sentido até que não tem problema. O problema é você achar que isso é por conta da corrupção, né? Que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, sim, se a gente for ver, mesmo essa valorização, não se faz assim, a cada balanço você faz um nível de reavaliação dos ativos da forma que foi hoje e na velocidade que eles avaliaram esses ativos também. Porque é altamente questionável esse valor que eles chegaram. Os 6 bilhões foi em base de uma proporção fixa, de uma porcentagem fixa, em todos os contratos com as empreiteiras do Lava Jato. Agora, não tem uma prova, uma relação, não tem uma relação de todos os contratos que teriam tido propina. Não tem falando para quem foi, para quem não foi, não tem relação nenhuma. Tanto que eu estava lendo um artigo hoje na internet muito bom, falando que no mensalão foi o domínio do fato. E agora o domínio do boato. Porque a gente oficializou o boato. É isso que a gente fez no balanço da Petrobras. Oficializamos o boato que é verdadeiro, que teve 6 bilhões de propina com base em nada. Agora, que teve alguma coisa, teve, mas não concluiu a investigação. E a questão da baixa dos valores foi uma pressão da Price que jogasse o valor lá para baixo para ela aceitar assinar o balanço. Agora, sim, se não fosse isso, algum dos prejuízos lançados também, que no caso de obras paradas, elas não estariam paradas se não fosse a Lava Jato, né? É lógico que você tendo uma operação que está paralisando as obras da empresa por 1 ano, isso vai gerar um certo prejuízo, né? Isso também não é uma coisa de outro mundo pensar nisso. Então, assim, eu pergunto, se não fosse a Lava Jato, a Petrobras estaria tendo prejuízo hoje? O lucro da Petrobras, no ano passado, em 2013, como já foi colocado, foi 21. Já tinha uma análise de que o lucro ia começar a subir, que foi bem no histórico que ele colocou. Estava lá 35, 33, daí caiu para 21 por conta dos investimentos, quando começou os investimentos, que é natural também. E daí, esse ano, já seria 23. Tanto que foi 21 de prejuízo que foi lançado, porque é 44 da desvalorização e da corrupção, menos o 23 de lucro. Então, seriam 23 bilhões de lucro. Esse é o dado concreto do lucro da Petrobras. Se você tirar a questão da Lava Jato e tirar questões contáveis. Porque essa questão do valor dos imóveis, ela é contável. Se amanhã sobe o preço do barril de novo, então você vai ter que valorizar tudo para cima de novo. É por isso que não se faz com essa volatilidade, esse tipo de avaliação. Esses 44 que foi lançado para baixo, se o preço do barril volta a ficar 100, é lançado para cima. E daí a gente vai ter lucro recorde. É um absurdo você querer valorizar ativo conforme a oscilação do preço do barril do petróleo. É simplesmente impossível você fazer isso. Mas fez agora pelo momento político colocado. E é isso, companheiro. A gente não tem dúvida do porquê que isso está acontecendo. Eles estão há 1 ano massacrando a empresa perante a opinião pública. Eles achavam que ia ganhar a eleição. Prometeram desde a eleição do Serra já que iam abrir o pré-sal para as empresas estrangeiras. Isso está lá no Wikileaks também. Foi colocado lá. Aliás, se a gente lembrar, 2010 teve CPI da Petrobras também, né? Coincidência, anos eleitorais, ter CPI da Petrobras. Mas, desde 2010 que o Serra já prometeu, isso já vazou, está na internet, que ele ia abrir, ia quebrar o regime de partilha. Acharam que iam ganhar a eleição. O Aécio chegou a falar, durante a eleição, que ele ia tornar a Petrobras 100% pública. Agora, qual que era a estratégia? E é essa estratégia que vai continuar agora.
A estratégia é, beleza, eu até posso, não preciso privatizar a Petrobras. Eu acelero o ritmo de leilão de petróleo, estrangulo a empresa, não deixo ela participar e esvazio. Porque o que é uma empresa de petróleo sem petróleo? Se ela não conseguir concorrer nos leilões de petróleo. Agora, uma empresa que investe tudo isso, ela tem como concorrer com uma empresa que não investe? Quem está descobrindo petróleo no mundo somos nós. Quem mais está investindo somos nós. O plano de investimento mais robusto é o nosso. Daí vem a outra pergunta. Por que a gente tem que acelerar o ritmo dos leilões de petróleo? Que eles estão falando, não, tem que quebrar a partilha. Porque a Petrobras não consegue acompanhar o ritmo, ela não vai conseguir acompanhar a exploração do pré-sal. Então, tem que abrir para as outras empresas. Não pode a Petrobras ter que estar em tudo desse jeito. Agora, o que a gente tem de reserva da Petrobras, o que já está sob o controle dela hoje, se a gente não leiloar nada, não aumentar em nada, garante já, se a gente colocar uma demanda nacional de petróleo e derivados, na estimativa que é para 2020, que é maior do que hoje, se a gente colocar já na estimativa de 2020, a produção da Petrobras, em cima das reservas que ela já tem, dura 22 anos. Então, o problema não é a demanda nacional. Se a gente for pegar um gráfico, mesmo antes da Lava Jato, a linha de exploração do que o petróleo cru, você tirar ele cru, a linha de crescimento faz assim, ó, isso antes da Lava Jato, só a produção da Petrobras, que é o que eu falei, que vai dobrar até 2020. Faz assim, a linha de demanda nacional por gasolina, derivados, faz assim, ó. Em 2020, a previsão é que a gente vai exportar metade do petróleo. O que a gente precisa para o Brasil para atender a demanda nacional é refinaria. A gente não precisa acelerar a reforma de leilão de petróleo. Agora, são as refinarias que eles pararam, né? São as refinarias que estão sendo canceladas pela Lava Jato. Curioso isso, o pessoal que fala tanto da necessidade da demanda nacional bloquear as principais obras que eram para atender, de fato, a demanda nacional. Então, onde que está realmente o interesse e a preocupação deles? Eles querem abrir para vender para fora. Tudo isso que está acontecendo aqui está sendo arquitetado e financiado, não tenho dúvida, pelos Estados Unidos e talvez alguns outros países. Eu coloquei, a ingenuidade nossa achar que o Brasil ia passar de 12º para 6º, 5º maior produtor de petróleo do mundo e não aumentaria as disputas aqui no Brasil. Ué, se acontece no mundo todo, por que não ia acontecer com a gente? Só um último dado que pouca gente fala é que hoje é colocado que você precisa de duas coisas para ser realmente disputa internacional, para ter um controle maior. Que é finança, você ter uma moeda forte, e ter soberania energética. Eu não sei aqui se alguém já ouviu falar, num documentário Petrodólar, ele faz a ligação que depois da quebra do lastro do ouro, porque o que sustentava o dólar, o valor do dólar, era o ouro. Daí, nos anos 70 e pouco, eles falaram, não, a gente não quer ter lastro nenhum, eu quero poder emitir dólar o quanto eu quiser. Só que daí, como eles sustentam o dólar hoje? Eles sustentam o dólar hoje porque, nessa época, eles fizeram um pacto com a OPEP, que todo o petróleo no mundo seria comercializado em dólares americanos. E, desde então, toda vez que um país tenta comercializar dólar em outra moeda, como no caso do Iraque, que tentou comercializar em euro, ele é invadido. Ou sofre algum golpe, acontece alguma coisa com ele. Não estou falando que é só o petróleo que gera, mas que em todos os casos que tem petróleo que aconteceu de tentar comercializar, teve invasão, teve golpe. Tá? Agora, ou seja, o petróleo junta essas duas coisas. A questão da soberania energética, que é altamente estratégico, ainda mais no momento de crise, e
a questão financeira. E a gente, além de disputar o pré-sal, inventamos de entrar no BRICS, e que é muito possível que venha a ter moeda própria. E daí a gente é aliado com a Rússia, que tem muito petróleo. Né? Para concluir. Não, que é só, né, diferentemente do euro, da União Europeia, que tem uma moeda, só que não tem um lastro, eles não têm esse bem que é o petróleo. O BRICS tem no potencial, além de ser quem politicamente faz o maior enfrentamento ao império, tem muito petróleo. Então, para a gente ver o nível de disputa que a gente está. Obrigado. Obrigado. Cibele Vieira, que é de direção da Petrobras, do Sindicato dos Petroleiros do Brasil aí. Vamos chamar para fazer uma saudação de 5 minutos. O nosso dirigente regional, Tafarel, da CUT. Vamos lá, Tafarel. Depois a gente vai abrir para os vereadores. Tem algumas perguntas que chegaram, e mais um tempinho a gente encerra aqui. Mas o debate está indo bem, não tá, gente? Importante é ter conhecimento. Tafarel, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Muito bom. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Valdir Roque, professora Mazé, Luísio, Lúcio Maluf e Cibele. Primeiro, parabenizar por essa audiência, Valdir, porque acho que é importante que toda a Câmara Municipal fizesse uma audiência como essa. Às vezes é um pouco cansativo por ser um dia de noite, mas é importante para nós conheçamos o que de fato está acontecendo no cenário. Por acaso, ontem em casa, eu estava assistindo um programa chamado Canal Livre, onde estava lá Delfim Neto, e os repórteres da Bandeirantes sempre discutindo com o Delfim a questão da Petrobras. E o Delfim fez uma revelação que eu não sabia, Cibele. O partido do PSDB, viu, Maluf, acho que cabe até mesmo para a nossa história, já tinha feito alguns acordos no tempo do Fernando Henrique Cardoso com os países árabes. E eles iam construir lá no estado do Ceará uma refinaria. Quando o Lula ganhou a eleição, mudou a lógica, mudou a geopolítica. E o Lula, como um grande estadista, o que ele fez, Lúcio Maluf? Vamos construir a refinaria de Abreu e Lima. E foi depositado milhões de reais lá para construir. E aí, foi o que eu estava comentando com a Luísio, está se invertendo a lógica geopolítica do mundo. E aí, quando o Delfim Neto falou isso daí no programa, no Canal Livre de ontem, eu fiquei pensando, tem tudo a ver. Não foi à toa, Cibele, que, inclusive, a Petrobras, quando houve aquela mudança de nome, os primeiros a irem para as ruas foi a Central Única dos Trabalhadores defender a Petrobras e o Partido dos Trabalhadores, Valdir Roque. Nós fomos para a rua, mas falamos, não queremos Petrobras. Lá naquele tempo já havia um programa para fazer isso. E não me assustou. Nessa campanha, quando de fato o candidato da oposição dizendo que a Petrobras tinha que ser 100% pública. Eles já entregaram a Petrobras e esqueceram de entregar. Eles imaginavam que iam ganhar a eleição. E aí o que está em risco, Valdir Roque, é a soberania do país. Hoje, 2 formas de se gerar guerra no mundo, Alex Academia. Uma é religiosa, a segunda é do petróleo. E o Brasil está disputando de forma democrática isso daí. E a CUT não titubeou. Quando vê essa questão da Petrobras, e aí a Cibele estava num debate lá na CUT, a Cibele deu um dado interessante, 14% dos empregos diretos do país, de novo, 14% dos empregos diretos no Brasil, sabe quem emprega? Petrobras. Petrobras. Isso que a Lava Jato está fazendo com o país é um crime, é um crime. E a CUT não titubeou, e a CUT foi para a rua, e a CUT chamou o primeiro ato em defesa da Petrobras, lá no Rio de Janeiro, professora Mazé, no dia 24 de fevereiro. Qual que foi a imagem que passou na televisão? Que lá tinha um bando de gente do PT, que tinha um bando de gente da CUT, que arrumou briga com um camarada que foi falar mal lá. E foi a capa da Folha de São Paulo, foi tema do Jornal Nacional, mas ele não fala da questão da soberania. O petróleo, não só o petróleo, enfim, todo ele refinado, tem muitos benefícios que, às vezes, os caras querem entregar. Quer entregar o ouro, dizem que é o ouro negro, né? E para encerrar aqui a minha fala, eu acho que fica como lição isso que o Fernando Henrique e a turma do PSDB fez de querer construir uma refinaria e o Lula deu troco construindo Abreu e Lima. E o crime que esse juiz Sérgio Moro está fazendo é parar as obras da refinaria de Abreu e Lima, que é um crime para o país e um crime para nós. E aproveitando aqui,
A Central Única dos Trabalhadores, como todos os anos nós fazemos, nós vamos organizar o 1º de maio lá em São Paulo, Valmir. E lá, o tema, sabe qual que é? É contra a terceirização, PL 4330, e pela defesa da Petrobras. Esse que vai ser o tema da CUT. A CTB vai estar junto e a Intersindical também. Eu falo aqui em nome da CUT porque é uma das principais pautas que a CUT teve e a Cibele teve presente na reunião da Central. A defesa da Petrobras e da soberania. E aqui, nós fazemos esse convite a todos aqui que participem de 1º de maio, vai ser lá no Vale do Anhangabaú, serão artistas que cantam as músicas que nós queremos, não tem artista, não tem sorteio de carro, não tem sorteio de bicicleta nem nada, lá nós vamos fazer a defesa da Petrobras contra a terceirização e principalmente pela soberania do povo brasileiro. Para encerrar aqui, ontem eu estive lá no ato da Rede Globo, aqui na Berrini, e muito me chamou a atenção, Lúcio Maluf, tinha um rapaz lá vestido de gaúcho, e lá nós pudemos fazer a transmissão heróica que o Brizola teve contra a Rede Globo. Fizemos a transmissão ao vivo lá, né, dos canais que ele teve lá, porque o Brizola teve coragem de peitar a Rede Globo. E se a Rede Globo tivesse a hombridade de fato defender o país, defenderia primeiramente a Petrobras. Parabéns ao PDT, e aí estamos juntos na luta, viu, Cibele? O que depender da CUT, estamos na rua fazendo a defesa da Petrobras, porque é defesa não só da Petrobras, mas da soberania do nosso país. Obrigado. Obrigado. Companheiro Tafarel, dirigente regional aqui da Central Única dos Trabalhadores. Agora, abrimos essa parte para a audiência pública para os vereadores. Chamo o vereador Tony Ouro para fazer uso da palavra. A tribuna está em sua disposição. O senhor tem 5 minutos. Vossa Excelência tem 5 minutos. A quem saúdo, a toda a Comissão de Constituição e Justiça, por essa audiência pública, aproveitando aqui para saudar a vereadora Mazé, a vereadora Luísio, também o vereador Alex, que está presente, saudar todo o público aqui presente, a imprensa, aos funcionários, saudar aqui Cibele, e também o Lúcio Maluf, que estão presentes aqui, brilhantando. É um assunto tão técnico que realmente eu estava ali conversando com a Sônia um pouquinho, a gente teria que ficar muito tempo aqui se aprofundando para entender com clareza tudo isso que vem ocorrendo e a dificuldade que nós estamos passando. Mas quero saudar, eu estava vendo aqui o Xouga, que era presidente do meu partido, está lá atrás, que é o presidente do meu partido que sempre defendeu que o petróleo é nosso. Então, a gente, que é o PCdoB, e a gente precisa defender a Petrobras, e a gente está nessa luta. Eu acho que o Maluf e a Cibele deram uma aula para a gente aqui, para que a gente pudesse conhecer um pouquinho mais profundamente dessa situação, né? E, como eu disse, é um assunto muito técnico, mas eu tenho alguns dados aqui que também nos leva, Valdir, a dizer que nós temos a obrigação de estarmos defendendo a Petrobras, sim. A indústria de petróleo, ela é muito pujante, né, na economia brasileira. Hoje, em 2000, ela tinha apenas 3% da participação no PIB nacional. 3% em 2000. Em 2010, saltou para 12%. Em 2014, deve chegar a 13%. Você vê a diferença que deu, né, de 2010, de 2000 para 2014. Quer dizer, e nesse momento que a gente está verificando aqui que a empresa sofre inúmeros ataques, é o dever das forças progressistas de encabeçar essa luta em sua defesa. Nós temos no Brasil, para que nós possamos ter conhecimento, mais de 70 petroleiros. Mas a Petrobras é de longe o carro-chefe do setor, né? A Petrobras possui aí um papel estratégico no desenvolvimento nacional. Por isso que está em jogo o interesse
né, do interesse nacional. Então, nós precisamos urgentemente fazer essa defesa. Quando o Lula assumiu, né, nós tínhamos aqui 2 estaleiros com um pouco mais de 7.400 funcionários. Em 2014, nós contamos com 10 estaleiros, mais de 80 mil funcionários de empregos diretos e mais de 320 mil empregos indiretos. Para vocês verem a potência que é isso a nível de trabalho. Então, eu acho que a luta, essa luta que nós devemos travar aqui, com relação ao desmonte, né, que vinha sendo feito aí pelos corruptos que operavam deve ser completo. Eu acho que nós não devemos aliviar ninguém, não. Deve fazer o que a presidente Dilma falou. Doa quem doer. A corrupção tem que ser... Nós temos que ir atrás de todos esses que fizeram, identificar, punir os responsáveis, tá certo? De forma exemplar. E a gente precisa fazer isso daí. Então, só que isso daí também nós temos que levar em conta o seguinte, punir, inclusive, as 23 empresas que estão envolvidas. Porém, punir essas 23 empresas sem excluir essas empresas, porque o que ocorre? Se nós, dependendo da forma que nós punirmos elas também, né, nós vamos estar entregando aos estrangeiros, né? Então, nós precisamos salvaguardar os interesses nacionais, a fim de nós não entregarmos essas empresas aos grupos estrangeiros que querem tomar do nosso país. Então, isso aí é importante. Eu acho que a punição tem que ser severa, temos que punir, sim, mas com clareza de que essa empresa deve continuar de posse do nosso país, nós devemos que ter o controle disso. Enfim, gente, 5 minutos meu já está estourando aqui. Eu acho que eu quero deixar aqui. Eu quero deixar aqui. Desculpa aí, eu não estou entendendo o que você está falando. Eu acho que a luta contra a Petrobras deve ser feita, e a favor da Petrobras deve ser feita, doa quem doer. Devemos deixar essa luta aqui. Pode ter certeza que a Petrobras é um patrimônio nacional e devemos lutar por ela. Então, conte aqui com o meu apoio, todos os movimentos que tiver. Dia 1º de maio, provavelmente estarei lá, junto com o meu partido, lá no Vale do Anhangabaú, em defesa da Petrobras. Um grande abraço a todos e obrigado. Obrigado. Nobre vereador Toniolo, ex-presidente dessa casa, PCdoB. Quero chamar o nobre vereador... Muito bem. O JS? É isso aí? Parabéns, sempre na luta, aí sempre dando apoio. Chamar o novo vereador, líder do governo nessa casa, nosso vereador Aloysio Pinheiro. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos na tribuna. Inicialmente quero desejar boa noite a todos. Segundo, cumprimentar os integrantes da mesa, a partir do nosso presidente da Comissão de Justiça da Casa, Constituição e Justiça, meu companheiro de bancada, Valdir Roque. Cumprimentar a professora Mazé, que é a nossa primeira secretária aqui também, da mesa diretora da Casa. Cumprimentar a Cibele, cumprimentar o Lúcio Maluf. Aqui em Osasco também tem um Maluf, viu? Mas não é aquele lá também, não. É gente boa também. Cumprimentar o Tafarel, que é o nosso coordenador da subsede da CUT, aqui de Osasco e região. Cumprimentar meu amigo Alex, da academia, somos vereadores juntos aqui na casa, igualmente o vereador Toniolo. Cumprimentar todo o público aqui presente, agradecer pela presença. Foi um esforço da bancada do PT organizar essa, que eu faço parte, eu, Mazé e o Valdir Roque, organizar essa audiência. E também agradecer os partidos que nos ajudaram na construção dessa audiência. Eu estava ali prestando bastante atenção nos palestrantes e também na fala do Tafarel, e nós precisamos definitivamente pensar
o que fazer com algumas questões que, a meu ver, elas têm um tamanho que nós nem sequer imaginamos. Uma delas, está muito claro, é o desserviço que a grande mídia está fazendo no nosso país. E aí vamos rotular, chama-se Rede Globo. O que vem acontecendo nesse último ano? Todos os dias, a Rede Globo, junto com um grupo político que não venceu as eleições, mas parece que está tentando dizer que venceu, vem gerando uma sangria, vem fazendo uma criminalização na imagem dos maiores patrimônios do Brasil, que é a Petrobras, que o maior é o povo brasileiro. E nós não podemos permitir isso. Por quê? Nós temos uma situação de desmonte, uma situação, a meu ver, de irresponsabilidade de um grupo político mais a grande mídia, porque não pensa nos milhões e milhões de brasileiros que dependem diretamente da Petrobras. Vocês ouviram os números aqui. Isso dados de 2010. Uma empresa que ela, com os parceiros, as prestadoras de serviços, representam 12% do produto interno bruto. Foi transformado também, o que significa a empresa que gera, olha só, mais de 2,5 milhões de empregos. Vocês imaginem, com essa sangria, em função da Operação Lava Jato, o tanto que já foi reduzido e o nível de desemprego que já está criado. Isso é ter carinho, ter amor pelo povo brasileiro, quem está fazendo isso? Uma outra questão, companheiros e companheiras, precisa ficar claro. Nós temos, de tempos para cá, uma situação que, ao meu ver, não está correta, do vereador Valdir. Qual é o papel do Poder Judiciário? É estar o tempo todo expondo quem cometeu um crime, porque criou uma tal de delação premiada? Aí, cada vez que a pessoa fala na encrenca da mídia, o que acontece? Potencializa, veja só, a situação de privilégio de quem cometeu o crime, porque reduz a pena através da delação premiada. Veja onde nós vamos parar com isso. E potencializa também, infelizmente, a criminalidade do sistema que está fazendo essa sangria num patrimônio chamado Petrobras. Conseguiram entender o absurdo que está ocorrendo? Produzido, portanto, por quem deveria, de fato, fazer toda a investigação. Governo do presidente Lula e da presidente Dilma, não é proibido investigar. A Polícia Federal nunca investigou e nunca prendeu tanto. Mas, no entanto, as pessoas parecem que esqueceram que precisa, quem está lá no judiciário, fazer a investigação, não, vereadora Mazé. Não é só dos 10 anos de governo. Precisa fazer também dos 8 anos do governo Fernando Henrique e para trás ainda. Que a Petrobras não existe apenas de hoje. E, para encerrar, teria muita coisa a falar, mas o tempo já está, eu quero respeitar o tempo. Foi criado os BRICS, gente, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O Brasil mudou a rota internacional dentro de um outro mercado econômico, financeiro, para não depender exclusivamente nem da Europa e nem dos Estados Unidos. Então é evidente que tem razão a Cibele, todo esse conflito que nós estamos vivendo. Por isso precisamos prestar atenção e defender o patrimônio brasileiro. Nós não podemos, eu escrevi aqui, aceitar que ela seja roubada. Nós não podemos aceitar que a Petrobras seja roubada. Mas nós também não podemos aceitar que irresponsáveis destruam a Petrobras cometendo esse grave crime contra o povo brasileiro. Obrigado. Obrigado. Alô. Obrigado, nobre vereador, líder do governo nessa casa, Luiz Pinheiro. Quero chamar a nobre vereadora, a primeira secretária dessa casa, a professora Mazé Favarão, para fazer uso da palavra na tribuna. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos.
Obrigada. Boa noite a todos, todas. Eu acho que, mais uma vez, nós vamos sair daqui bem melhor do que entramos, né? Entendendo um pouquinho mais o que é que está por trás dos clean-cleans da Rede Globo, das capas sensacionalistas da Veja, da Época, da Isto É. E eu acho que isso é que é importante, né? Bem, eu sempre tive uma teoria de que o povo injeta o vírus para justificar a vacina. Foi assim o tempo todo. Todos os processos de privatização e até mesmo de terceirização que nós temos assistido no nosso país foram precedidos pela fragilização daquilo que vai ser privatizado ou não. É assim. Tá? Quando fazem campanha contra o concurso público, é por quê? Porque o trabalhador concursado é vagabundo, o trabalhador concursado é isso, aquilo outro, portanto, não pode ter. Quando fazem campanha para a terceirização, é porque o contratado pela prefeitura, no caso, né, a terceirização, é porque ele não trabalha, ele não chega no horário, ele não faz o que tem que fazer, portanto, vamos terceirizar. E é isso que nós temos assistido. Quer dizer, o que nós ouvimos aqui é o adoecimento forçado da Petrobras, feito por diferentes caminhos, para poder justificar depois a sua privatização, né? Exatamente isso. Agora, o Aloysio mencionou a questão do Poder Judiciário. As investigações que têm que ser feitas, que tem que prender, que tem que fazer devolver, tudo tem pleno acordo. Mas as investigações aparecem sempre em momentos onde os trabalhadores entram em cena. Tá? Por exemplo, a detenção do João Vacari, que foi tesoureiro do meu partido, já estava decretada desde o dia 13. Quando é que ele foi preso? Com showzinho, com avião indo buscar, trazendo, tal, no dia 15. O dia onde nós, trabalhadores, estaríamos na rua defendendo as conquistas dos trabalhadores. Então, não vai me surpreender se, perto do 1º de maio, por exemplo, acontecer alguma coisa, alguma nova fase, a 9ª, a 10ª, a 11ª, a 12ª fase da Lava Jato. Porque a Lava Jato tem uma intenção, que é de desarticular o movimento dos trabalhadores, dos brasileiros, em defesa da democracia e da própria Petrobras. Tá? Agora, é engraçado, a internacionalização da Petrobras obrigou a Pride a vir aqui fazer as coisas. Obrigou, não. Criou as condições para a Pride. Agora, nenhuma Pride vem aqui para verificar o que acontece na Sabesp, né? Que também tem as ações vendidas lá em Nova York. Quer dizer, falta água para a população, tudo bem. Tá? Gente está recebendo água branca, fedida, mal cheirosa, com cloro, tudo bem. Aí a Pride não se preocupa com isso. Mas, para criar as condições para a privatização, ela se preocupa. Então, acho que são coisas que a gente precisa observar. Tá? Os Estados Unidos não têm só o petróleo brasileiro para objetivar. Eles têm a água. A água é uma riqueza finita. Finita. Tá? A madeira, tá, que protege a água também é finita. Então, todo mundo aqui, de vez em quando, recebe uma mensagem na internet falando da internacionalização da Amazônia. Porque nós, brasileiros, somos incompetentes, somos burros, somos descuidados. Então, não pode ficar sob o domínio da gente. Então, ele tem que ser internacionalizado. Então, muito cuidado com isso também. De novo, bota o vírus para justificar a vacina. Mas eu queria falar de uma coisa que ninguém fala. Vocês já ouviram falar da Operação Zelotes? Não, né? Pois é. A Operação Zelotes, tá? Está em curso há um mês, mas nenhuma Rede Globo fala. E por que não fala? A Operação Zelotes, eu vou encerrar, presidente, mas é que eu preciso falar isso para aproveitar a chance. A Operação Zelotes já comprovadamente desviou 6 bilhões, mas pode chegar a 19 bilhões, 3 vezes mais do que falam que a Petrobras desviou. Tá?
E o que foi isso? Um grupo, tá, que negociava sentenças nos acordos do Conselho Administrativo de Receitas Fiscais. Então, o Conselho Administrativo de Receita Fiscal detectava que o Santander tinha uma dívida, por exemplo, de 200 milhões. Esse grupo ia lá, conversava daqui, conversava de lá, e, em vez de 200 milhões, cobrava 20. Tá? Cobrava 20. E isso são 70 empresas envolvidas nisso. 70 empresas. Agora, disso ninguém fala. Aí, atribuíram a Câmara dos Deputados, vai começar a fazer a investigação. Com quais condições de fazer a investigação? Por que juízes como o Sérgio Moro não fazem a investigação? Sabe por quê? Que quem é que está envolvida nisso? A Ford, a Mitsubishi, a Camargo Correia, a Antiga Light, o Bradesco, o Santander, tá? O Safra, um dos maiores bancos de investimento e especulação financeira do nosso país. O Banco de Boston e o Pactual. E, estou concluindo, e a RBS. Quem é a RBS? Essa tem mais duas. É a maior afiliada da Rede Globo, que, segundo os primeiros indícios, deixou de pagar uma dívida de 150 milhões para pagar 15 milhões. Aí até eu, que sou mais boba, quero, né? Certo? Certo, pagar isso. Mas tem mais uma, tem um negócio chamado BR Foods. O negócio não, é um monopólio. Que tem a Batavo, tem a Chester, tem a Becel, tem a Perdigão, tem a Quali e tem a Sadia, que estão lá também. Então, ninguém fala da Operação Zelotes. Então, nós temos que falar. Nós temos que falar. Nós temos que falar do metrô, que foi... tem todo o problema que a gente tem da Alstom. E temos que falar de uma coisa que, assim, depois que as pessoas morrem, viram todas santas, né? Todas, né? Principalmente o ex-governador Mário Covas, que teve, sim, na sua adolescência, uma ação muito importante na luta pela democracia. Mas aí não sei o que aconteceu, se ele gostou do poder, porque, né, poder é fogo, né? Se ele gostou, mas foi o grande gestor do processo de privatização das nossas estradas com os pedágios. Então, assim, eu costumo dizer que o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco, tá? Com a mesma intensidade e tudo mais. Então, Operação Zelotes, rever a questão da Sabesp, que não é possível que faltar água para a população não tenha importância, e as demais questões estão aí. E acho que um momento importante para isso é o 1º de maio. Aqui de Osasco, nós vamos sair a partir das 9 horas da manhã, vamos tomar o trem, depois vamos pegar o metrô, vamos encontrar com o povo na Praça da República e vamos encaminhada para o Vale do Anhangabaú. Tá? E vamos lá com a bandeira de defesa da Petrobras, direito dos trabalhadores, contra as terceirizações. E eu quero chamar todo mundo que acha que isso é importante para estar junto com a gente lá. Tá? E, por fim, já estou acabando, já percebi, obrigada. Gente, tudo isso que ambos os nossos expositores nos trouxeram está explicadinho aqui. Acho que todo mundo pegou isso. Leva para casa e lê. E, como diria minha mãe, taca na cara de quem diz que a Petrobras tem que ser privatizada. Certo? Taca na cara. Porque a Petrobras é nossa, é símbolo da nossa grandeza e nós vamos defendê-la. Muito obrigada. Obrigado. Tem mais jornal na frente aí. A Cibele está falando bem. Obrigado, nova vereadora Mazé, primeira secretária dessa casa. Nós estamos recebendo muitas perguntas por e-mail, pelas pessoas que estão aqui. A gente vai dar 5 minutos rapidinho, mas a gente vai começar com a Cibele agora, dando seu esclarecimento para a gente terminar. São 9h16, a gente quer terminar no máximo 9h30 isso aqui, dessa audiência pública, que é importante para a sociedade, para o cidadão e principalmente para o patrimônio do Brasil. Cibele, Vossa Excelência tem 5 minutos para fazer suas considerações e falar um pouco do geral aí das perguntas. Pronto. Eu queria aproveitar esse tempo, e algumas perguntas vieram em torno disso, sobre o preço do barril do petróleo, que, enfim, é muita coisa para a gente conseguir falar por mais que 30 minutos, é bastante tempo.
o que a gente está acompanhando é que a Arábia Saudita ela é disparado quem mais tem petróleo no mundo. E é um petróleo muito fácil de ser explorado. É muito barato, inclusive, a exploração. Lá na Arábia Saudita o povo brinca, que você não pode plantar uma bananeira que você acha petróleo, né? Então, é realmente absurdo. E é um petróleo de boa qualidade. Então, eles controlavam, na verdade, controlam a OPEP, que controla o preço do barril. Depois, enfim, a gente descobriu o pré-sal, os Estados Unidos tem uma outra forma nova lá de explorar o petróleo também, que chama o gás de xisto, que é uma coisa que detona mais ainda o meio ambiente. Você tem uma nova forma lá no Canadá também. Isso começou a aumentar o tanto de petróleo que tem no mundo. Tá? E a Arábia Saudita, neste momento, falou assim, eu não vou baixar a minha produção. Eu vou deixar fluir. Não vou mais controlar o preço. Tem um componente novo também, que é o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, ele hoje controla terras que têm bastante petróleo lá no Oriente Médio. Então, o petróleo alto também financia o Estado Islâmico. Por isso que eu falo que realmente é um mundo esse negócio. Quando você vai entrando, é muita coisa. Daí, eles falaram assim, a gente não vai controlar isso, não. Quem são os maiores prejudicados? Rússia, Venezuela, Irã. Por quê? Porque são países que dependem muito do petróleo. Estados Unidos é um grande produtor de petróleo, o gás do xisto fica inviabilizado, não vale a pena fazer com o preço nesse barril, só que, para eles, o petróleo no valor baixo é até melhor, porque se eles perdem o gás de xisto, eles têm petróleo mais barato para o resto da economia. Para eles vale a pena, na verdade. Para eles, para a China. Agora, para a Rússia, para a Venezuela, é terrível, porque é praticamente a única coisa que eles têm de valor. No caso do pré-sal, o valor hoje do pré-sal está em torno de 40 a 45 dólares o barril, o custo. Tá? O petróleo ele caiu de uns 110 para 50, o valor do barril. Agora já começou a subir. Já está em 57, 58. Dizem que vai chegar a uns 80, mas, na verdade, ninguém sabe. Agora, sim, hoje não, essa semana, o preço do petróleo no comércio futuro, lá, que é uma coisa que a gente é um pouco mais estável, está 63. Então, mesmo que a gente colocar o preço do petróleo a 63, com custo, o preço do pré-sal, ele é em torno de 40. Agora, o da Petrobras, o do Brasil, é em torno de 15, na verdade, porque o pós-sal é bem mais barato de ser explorado do que o pré-sal. Mas, enfim, se a gente colocar o dólar a 2,5 e o petróleo a 63 dólares, o barril, o que a Petrobras tem hoje em petróleo já daria 2,475 trilhões de reais em lucro. Ou seja, o que a Petrobras tem hoje em petróleo, com o petróleo a 63 dólares, um produto que chegou a valer 120, na verdade, ela teria 2,4 trilhões de lucro. E como que ela vale o que eles falam que ela vale, né? Então, assim, realmente tanto que teve uma pergunta por que a agência Morgan está indicando o preço, comprar ações da Petrobras. A pergunta é porque em algum momento ela deixou de indicar. Porque para qualquer bom analista investidor, tanto que muita gente já ganhou dinheiro com essa queda de preço das ações da Petrobras, no mercado futuro ela está valendo muito mais do que ela vale atual. Porque eles sabem que isso é coisa passageira, que não tem nada a ver com os dados operacionais da empresa. A empresa tem bases muito sólidas, ela tem plataforma, ela tem navio, ela tem petróleo. Então, não é igual o Eike Batista, que só tinha informação e saiu vendendo terreno no céu. Não, a Petrobras ela é uma empresa, enfim, muito sólida, e qualquer grande investidor sabe disso. Acho que... Obrigado, foi prudente aí, ó. Agora com a palavra, nosso amigo aqui, gostei muito da pessoa,
Senhor Lúcio Maluf, nas suas considerações finais, Vossa Excelência tem 5 minutos. Não sei se eu vou ser tão disciplinado quanto a Cibele, que é mais treinada do que eu, né? Mas, olha, tem algumas perguntas aqui, eu vou tentar resumir, dado ao tempo que nós dispomos, e para não cansar os companheiros, eu quero fazer um resumo final em seguida. Uma das perguntas é do presidente da Presoesp, o Gregório, se há uma possibilidade de intervenção militar no Brasil pela questão do petróleo, como no Iraque, na Líbia e similares. Absolutamente não há essa possibilidade, porque aqui não é do tamanho do Iraque, que tem 15 milhões de pessoas. Aqui são 200 milhões de pessoas, 8 milhões e meio de quilômetros. É impossível você fazer ocupação disso. As questões, e aqui é a consciência de todos, a guerra aqui se faz de outra forma. A forma é o seguinte: estrangulamento financeiro, campanhas nacionais e internacionais para denegrimento da empresa, diminuição do valor da companhia e encarecimento do custo de financiamento da Petrobras nos mercados nacionais e internacionais através da redução do rating da companhia. Essas são as armas que estão usando. Atentem para isso. Mídia é o instrumento principal e formação de opinião. As outras duas perguntas podem ser fundidas, são do Aníbal, da CMP, e do João Roberto da Costa, que dizem sobre a questão de por que, diante de tudo isso, nós temos tanta dificuldade de união de todos que defendem a soberania e as riquezas do nosso país, e dizem também da questão que o Fernando Henrique privatizou 80% das estatais. Ora, a dificuldade nossa está centrada em dois aspectos, pelo menos. A questão educacional e da formação da própria população brasileira, o engajamento consciente num processo nacionalista. E a segunda questão é a enxurrada de mídia e dos meios poderosos de comunicação para fazer a cabeça das pessoas. Nós estamos alvo de uma verdadeira lavagem cerebral. O que eu recomendo é atenção, consciência e mobilização. Quero fazer uma rápida resumo de algumas coisas, eu acho muito importantes. A Cibele tocou na questão das empresas de certificação, de rating e de auditoria. Isto é uma das maiores gangues que existe no mundo. Esse pessoal certificou os bancos americanos falidos. Esse pessoal deu certificação positiva para as empresas imobiliárias da bolha imobiliária americana. Esse pessoal certificou governos falidos. Então, esse pessoal não merece crédito. Eles trabalham junto com as auditorias a serviço dos capitais e dos interesses internacionais. Quero dizer o seguinte, também, a partir de fazendo coro com a Cibele, energia, e com outros que falaram, nada se produz ou se vive sem energia. Não existe nada na Terra que possa vingar sem energia. Portanto, é estratégica e a questão geopolítica é fundamental. Energia e nacionalismo é uma questão geopolítica. Eu quero dizer o seguinte, comparar corrupção e campanhas de desvalorização. Segundo aí, essa corrupção, que também não é isso, que eles aplicaram 2% sobre tudo, como se tudo fosse 2% do preço dos contratos das grandes companhias, gerou, segundo eles, não auditado, mas auditado teoricamente, 6 bilhões de prejuízo. A campanha de desvalorização, em um ano, mais ou menos, em menos de um ano, gerou 70% de prejuízo momentâneo no valor de mercado da companhia. Isto significa 300 bilhões de perda de valor de mercado da companhia, temporariamente pela campanha nefasta de denegrimento, de desvalorização e de preparação à companhia para ser comprada por preço vil. Essa é a questão. 6 bilhões contra 300 bilhões. Atenção, consciência para esses números, que talvez sejam os números principais da nossa discussão. Tá? Quero dizer o seguinte, dizer para vocês, qual é a opção que nós temos? Conservar a riqueza nacional, conhecimento e tecnologia, aumentar a industrialização, revolucionar a educação, gerando soberania, independência e desenvolvimento. Ou transferir riqueza, abrir mão da tecnologia, renunciar à renda, inviabilizar a revolução operacional e gerar mais dependência e subdesenvolvimento. É mais Brasil ou mais domínio internacional? A decisão é de todos nós. E, por fim, presidente, me dá mais um minuto aí, uma proposta concreta e acredito que inovadora.
Estou trabalhando nela e vou gerar isso escrito para que nós tenhamos brevemente um material escrito para discutir. Mas vou falar, no Brasil tem 375 bilhões de dólares de reservas, uma das maiores reservas do mundo, juntamente com China, Coreia, Japão. Essa reserva, o que é feito dela? Onde está essa reserva? Está aplicada nos Estados Unidos. Para quê? Para financiar o déficit americano. Quanto rende essa reserva? 2% ao ano. Quanto custa? Porque reserva é dívida. Reserva não é dinheiro que caiu do céu. O governo, para ter reservas, ele emite títulos, compra dólar e paga juros de 13,5% atualmente. Recebe 2 e paga 3. É um negócio da China. Para que isso? Para financiar o déficit americano. O que nós poderíamos fazer com esse dinheiro? Retirar dessa reserva, que só interessa para os bancos internacionais, 100 bilhões, e aplicar esses 100 bilhões num fundo que seria criado para comprar ações, por exemplo, da Petrobras, capitalizar a empresa sem que ela tenha que ter um endividamento sustentado a juros internacionais ou juros locais, e ao fazer isso, as próprias ações da companhia teriam um boom, pelo menos duplicariam ou triplicariam de preço, gerando um lucro absurdo a esse próprio fundo nacional e sustentando a independência e a soberania da Petrobras e dos seus efeitos na geração de emprego, renda, tecnologia e defesa dos interesses nacionais. Essa é a proposta que eu faço. Alô? Parabéns. É isso aí, obrigado pela JS. Sempre presente aí na luta. Antes da gente terminar, a gente vai fazer 1 minuto, 1 minuto de silêncio pelas vítimas do Nepal. Por favor, queiram-se. Bem, finalizando, quero agradecer ao senhor Lúcio Maluf, dirigente do PDT, nos honra muito aqui em Osasco, Cibele, dirigente dos sindicatos petroleiros, Mazé, primeira secretária, nossa professora Mazé, vereadora, nosso vereador Aloysio, líder da bancada, o Toniolo, nosso vereador Sônia Rainho, lideranças que estão aqui, os colaboradores que aqui estão presentes. E agradeço o público e a imprensa aqui presente. Informamos que essa audiência foi transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco. Para assistir às reprises, consulte a programação em nosso site www.osasco.saopaulo.leg.br. Agradecemos os funcionários da Câmara que organizaram o trabalho nessa audiência pública. Agradeço a todos. Quero fazer um sentimento meio constrangedor de não ter muito sindicalista aqui, viu? Infelizmente, o movimento sindical tem que começar a se organizar. Mas, terminando, uma boa noite a todos. Está encerrada a audiência. Obrigado.